Olá, tudo bem? Eu sou César Valverde, sou bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Direito, sou serventuário da Justiça, lotado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia há 33 anos. E venho aqui nesse instante para falar com você sobre um livro que muito me impactou. Histórias cabalísticas e milagres e provações, escrito pelo Moré André Klein Rosa. Um livro impactante, um livro maravilhoso, sensacional, que dispensa qualquer adjetivo para falar do mesmo. É um livro altamente verdadeiro. Eu, inclusive, faço parte das verdades contidas nesse livro. E eu estou aqui recomendando o livro Histórias Cabalísticas, Milagres e Provações. Leia também. Você vai amar. Dois pássaros limpos e vivos. Aqui diz que o Rabi Shimon diz que quando um homem vem com arrependimento para ser purificado, o Eterno e a Shekhinah retornam para ele. Então, depois que há um arrependimento, tanto o Eterno quanto a parte masculina quanto a parte feminina voltam para ele. Ele diz aqui, ele abriu a discussão dizendo: então o sacerdote ordenará que tome para ele 2 pássaros limpos e vivos, e madeira de cedro e escarlate, e também sopo, Vaikra 20:14-4. Velacá, Lematerra, Chetei, Safarim. Rayote, Tehorote, Veet, Aret, Sheni, Toreate, Vi, Azov. Então, esses são os ínteis, né, em hebraico, chamados. Vinde, eis que quando o homem adora o seu mestre, quando ele, né, reverencia o Eterno, estuda a Torá, o santo bendito seja ele, repousa sobre ele e também a Shekhinah se une a ele. Quando um homem é contaminado, a Shekhinah se afasta dele e o santo bendito seja ele se afasta dele também. Todos os lados da santidade do seu mestre, de Hashem, se afastam dele. E o espírito, então, agora contaminado, repousa sobre ele. Assim como todos os lados da impureza também vêm, além do espírito, todos os lados da impureza. Quando o homem vem se purificar, ele é assistido, então, depois de purificado e depois de se arrepender de tudo, o que se afastou dele, né? O que se afastou do Eterno, ou seja, o Santo Bendito seja ele e sua Shekhinah volte para ele e agora descanse novamente sobre ele. Diz ainda aqui, vem, eis que está escrito, então o sacerdote ordenará que tome para ele, para ser purificado, 2 pássaros limpos e vivos. Ele pergunta, não sei, quando se diz 2 pássaros, significa que eles estão vivos. A palavra para pássaro é Siforim e Hayot. Então ele não sabe se esses Hayot é vivo, né? São vivos.
Ele pergunta, eu não sei se esses Ciporim, Hayot, eles estão vivos, Hayot, né? Vivo é escrito? Ele pergunta. Ele responde, já foi explicado, viver significa realmente viver, não é só escrito. Aí diz, né, como está escrito, eu contemplei criaturas vivas. O que ele está falando aqui? Olha, o que está vivo é o que realmente está vivo. Não é? Não são dois pássaros que vão matar ou não matar. Mas aí eu estou falando aqui, ele diz, ó, de Ezequiel 1,15. O que tem Ezequiel 1,15? As santas raiotes, que já estão lá e vão estar lá até o fim da correção. Ele fala, olha, eu não estou falando, não é, de nada além do que eu já está escrito e foi revelado por Ezequiel, que são as santas raiotes, 1,15. Aí a gente sabe, né, nós sabemos aqui, ó, que Ezequiel, ele tem uma visão, ele vê as criaturas, eram, né, não eram animais de verdade, eles tinham figuras de seres humanos, enfim, e de leão, e de águia, e aí ele fala aqui, enquanto eu observava a criatura, vi uma roda no chão, ao lado de cada uma das criaturas, cada um quatro faces. Então, ele está falando aqui da palavra Hayot, a gente usa muito essa palavra, né? Então, veja, que é a carruagem viva, né? Inclusive a palavra Hayot está lá, ó, Va-ere Hayot. Então, enfim, a gente está falando de outra coisa totalmente diferente de algo literal aqui no texto, o que corresponde ao lugar onde os verdadeiros profetas tiram inspiração, ou seja, Nitsa e Yod, chamados de criaturas vivas inferiores. Não são todas, são as inferiores. Em relação à madeira de cedro, diz ele aqui, já aprendemos que é Tiferet, ou seja, não é uma madeira de cedro, é Tiferet. E escarlate é o lado vermelho, então essa escarlate é Gevurah, e se associou a ele no início. E Sopo é o pequeno vale, que é Yesod, que dá sustento à congregação de Israel. Então, a Sheriná, não é? Porque é da onde parte a Sheriná no sentido de Yesod espiritual. Portanto, a madeira de cedro e Esopo, tá vendo? Tanto o cedro como o Esopo, que são Tiferet e Yesod, andam juntos, significados que são considerados como um. Portanto, o Vav e Vav, um Vav maior e um Vav menor, estão juntos como um só, quando é pronunciado o nome Yud Rei Vav Rei. Uma vez que Vav é pronunciado Vav, né? Ou seja, um Vav acima, ou seja, Tiferet, e outro Vav menores, né? E outros menores, ou seja, isso e outro menor, ou seja, Yesod. E eles são chamados de Vav. Por quê? Quando você vai escrever Vav, né? Que está aqui, ó, Vav, Vav, você tem uma forma de escrever ele sem Aleph no meio, são dois Vavs juntos. Ou pode ter Aleph no meio, ou pode ter o Yud, pode se escrever Viv, mas nesse caso, ele está falando de dois Vavs sem nenhuma outra letra no meio. E eles são chamados de Vav superior e Vav inferior. Então, dois Vav. Todos eles, o Santo Benito, seja ele, né, que é Tiferet, nesse caso, não é que o Eterno é o Sol. Ele é Yud-Kei Vav-Kei, o nome que está dentro de Tiferet, que segura vários anjos, inclusive o nosso Sol e outros Sols pelo universo. E Yesod é a própria Shekhinah. Eles retornam, descansam sobre ele, como antes, pois ele está purificado, corresponde que retornam a ele, que são Tiferet e Yesod.
Né? É um mundo espiritual. E a Sheriná são a madeira de cedro, ó, e a Sheriná são a madeira de cedro e o sopro escarlate abaixo, que pertence a essa purificação dele das sefirotes acima. Ou seja, são as sefirotes que estão no nível de Malhut. Vamos ver aqui o slide. A gente preparou o slide aqui, muito legal para vocês. Purificando o ritual físico através da árvore da vida, segundo os outros. É lógico que o ritual físico não existe, né? Então, a mecânica espiritual. Aqui há uma ruptura, né? A contaminação. A ruptura acontece. A santidade se afasta e o espírito impuro toma espaço. Esses espíritos são reais e existem graus para eles acontecerem. Então, a pessoa ela começa um processo de reza, de retorno para o Borê. Tá? Então, purificação não é apenas a remoção da impureza, mas a reconstrução magnética do espaço para o retorno da Shekhinah. Então, começa-se um processo de arrependimento. Aí a gente já sabe, né? Lashon Hara, não ficar perdendo tempo com coisas que não são Torá, né? Porque tudo isso tem impureza. Ó, a Lashon, desejo de recepção, programas que tenham coisas muito humanas te tiram dessa presença aqui. Então, você tem que estar em constante retorno, né? É dia e noite. Aí a coisa vai se estabelecendo. Um homem busca a purificação e recebe assistência espiritual imediata. Então, o santo e a Shekhinah voltam para ele, né? E aí ele começa, então, um novo nível. Veja, adoração, estudo. Tanto bendito e a Shekhinah repousam sobre o divino. A gente percebe que se não houver, né, o estudo, se não houver as rezas, se não houver uma vida realmente ao altar, não é o quê? Não é falar, não é viver falando, não é viver falando de Deus, né? É também, mas não é só a boca. Isso tem que ser real, entende? Porque a coisa é muito séria. Não se dá para brincar. O ritual físico, como cifra na metanarrativa. Dois pássaros, tá vendo? Isso não são pássaros, né? A gente viu lá que são as raiotes. São as raiotes que são, na verdade, os mundos espirituais, essas raiotes, como está lá, Et, Yud, Vav, Tav, raiote, que é o plural de raiar, vida. Então ele fala lá, olha, não é escrito, isso realmente existe, as raiotes. Então, o sacerdote ordenará que tome para ser purificado 2 pássaros. Veja, aí tem a madeira de cedro e escarlate. O escarlate está aqui, ó. Todos os itens estão aqui. E o isopo. Vai entrar 14,4. O isopo está aqui. Madeira de cedro, 2 pássaros. Rabi Shimon revela que cada elemento terreno desse ritual espera uma sefirá específica, ativando a restauração cósmica. Ó, 2 pássaros, quais são? No Nitsa e Yod. Esses 2 pássaros são Nitsa e Yod, não são 2 pássaros. Vendo? Nitsa e Yod são os 2 pássaros. Acesso à inspiração profética, criaturas vivas e inferiores. Elas são as 2 últimas sefirotes aqui, ó, essas 2 que a gente está apontando aqui, agora com vocês, ó, são elas, ó, 2 pássaros. Tá? Esses 2 pássaros não são literais, eles são pássaros que são mundos espirituais, é só uma metáfora, é só uma grande metáfora. Isso a gente está
aqui ficando mais por causa dos novos alunos, né? Tem novos alunos aí, então veja, e pássaros, né, são mundos espirituais, são desejos, são intenções de como você leva as coisas do eterno a sério ou não. Isso vai espelhar sobre todas as coisas na sua vida, né? Então, deixa eu só botar o pássarozinho aqui para a gente poder ir mais à frente, mas ficou pesado aqui para a gente, ó. Vou voltar lá em cima, deixa eu ver se o pássarozinho entrou aqui. Ó, tá aqui os nossos pássaros, tá vendo? Que são o quê? Netsa, são Netsa e hoje, de onde vem o quê? As verdadeiras profecias, porque são mundos espirituais, a grandeza central que se une ao eixo inferior. Ou seja, agora eu tenho aqui, ó, o próprio cedro, né, ó, conectando com os dois pássaros, tá vendo? Aí a coisa, a mecânica espiritual, ela começa a funcionar. Eu tenho agora realmente o ideal para entender, tá vendo? Então, não é a madeira que eu vou lá no, pegar de cedro, do Líbano, etc. No fio escarlate, vai seguir Vurá, né, da Sheriná, ou seja, a parte que é Sheriná, como a gente viu, a Sheriná ela pode ser boa ou ruim, né? O lado vermelho do rigor que participou no início do processo. Então, veja, aqui eu tenho o fio escarlate, olha, o fio escarlate. Então, quer dizer, também ó, vai passar do processo, quer dizer, eu vou ter que pagar o meu erro, não tem jeito. E qual é o meu erro? Não estudar a Torá de noite. Eu não estar espiritualizado, eu não entendi ainda. Isso é fantasticamente o grande erro. As pessoas não entenderam, nós não entendemos ainda o grande erro. O espírito da pureza, Gevurah vai vir. Esse conjunto de coisas não vai adiantar, não vai vir sobre a sua vida. Tem que ter um arrependimento total e voltar totalmente. Ó. Yesod é Isop, tá vendo? Ó? A base para ver o sustento da congregação de Israel não é Isop, é Yesod. É a Sefirá onde vai completar o rito, tá vendo? Até chegar a Malhut, que é, a gente sabe que essa Malhut não é a nossa Malhut, que tem os pássaros vivos, os pilares da profecia. A palavra vivos, o Zohar questiona por que a Torá especifica pássaros vivos, né? Siporim, a resposta reside na metafísica, tá vendo? As criaturas inferiores, veja, são Netza e Ode, que são pássaros, tá vendo aqui? Corresponde ao local místico das criaturas vivas inferiores. Por quê? Quantas elas, as criaturas vivas? Eram 6, não era isso? Era 4, né? Então, eram 6 asas, tá vendo? Eram 4 criaturas e 6 asas. Uma, duas, 3, 4, 5, 6. Madeira de cedro representa a majestade e o eixo superior. Está um pouco fora do comum. Andam junto com isso representa a base da humildade, renovável. O Zohar revela que Tifre e Yesod operam como uma única engrenagem cósmica. O objetivo dessa união vertical é canalizar a energia purificadora para o fim de dar sustento a Shekhinah. Então, dar sustento a Shekhinah que está aqui, lá no mundo de cima, não está aqui, rachando. Então, veja, continua.
Aqui nós temos os dois vavinhos, né? Vav superior, que é Tiferet, esse aqui é Tiferet, e o vav inferior, que é menor, que é Yesod, né? Então, esses dois vavs, eles se juntam, ou seja, o nome Yud-Re, Vav-Re. Por isso que eu acredito plenamente nas meditações, ó. Yud-Re, que está em Tiferet, Vav-Re, ele vai se unir, com o nome Shaddai. Então, esse único nome Shaddai que está sobre Yesod, que tem Gematria 314, e vão formar agora a primeira parte do Shema, Shimen, que também tem Gematria 314. É 340, porque aqui é 26 mais 314, e vai dar 340, porque tinha 300, ou seja, a primeira parte do Shema, mais 40, então 340, que é a união desses dois vavinhos aqui. Quando o nome é pronunciado, os dois vavs tornam-se um só som, tá vendo? Vav. E uma força espelhando a unificação de Tiferet e Yesod no processo de purificação. Por lado da Gevorá, a escarlate não representa misericórdia, mas sim rigor. Aquela fio escarlate. A dinâmica da Shekhinah, ela corresponde ao lado vermelho da Gevorá. Shekhinah, a força restritiva que se associa ao processo de contaminação e purificação desde o início. A purificação, ela exige, né? Ela tem uma exigência, ela exige, ó, que o rigor, o escarlate, seja reconhecido. A pessoa vai passar pelo processo, pela dor, pela queda, e integrado junto com a misericórdia. Então, não vai ter jeito. Cedro é a base, né? O cedro e a base, o suco, tá vendo? Os dois vavinhos. Aqui, a purificação completa. O rigor é contido e equilibrado. O eixo central atua como um único canal, é o único que pode chegar até Malhut. Essa parte central, as outras não chegam, elas sempre vão ter que se combinar no meio. A inspiração profética é restaurada nesse aí hoje. Qual é a inspiração? Eu quero que vocês entendam aqui, ó, qual é a inspiração. Todas as forças superiores descem no único canal para nutrir a congregação de Israel, aqueles que são doação. O correspondente ao que retorna a ele, acima estão na madeira, no cedro do sopro e no escarlate abaixo. O ritual não possui poder mágico inerente, lógico, né? Ele é uma arquitetura ressonante. Quando o homem purifica sua intenção na terra, ele engatilha um espelhamento cósmico e exático, ou exato. Tiferet, Yesod e a Shekhinah retornam e repousam sobre ele, exatamente como o macrocosmo e o microcosmo, que voltam a ser um, o que não aconteceu, apesar de todo o poder de Bilã e Balaque com eles, porque geraram dúvidas em relação a isso. E esses poderes, eles continuam criando dúvidas, e são poderes existentes.